os processos com preferência de julgamento. Chamo o primeiro, que é o RHC 161701, da minha relatoria, mas com voto vista da parte do ministro Rogério Schietti. Ministro, por favor. Presidente, aqui eu vou precisar fazer uma leitura do voto vista, porque aqui a situação é bem peculiar. Aqui são 33 pessoas denunciadas no âmbito da Operação Noteiras por compor organização criminosa altamente estruturada e com clara divisão de tarefas, voltada para a prática de fraudes fiscais, falsidade ideológica, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, essa fraude foi uma fraude fiscal estruturada, desenvolvida por uma organização criminosa e um grupo de empresas que, juntas, movimentaram de forma ilícita aproximadamente R$200 milhões em mercadorias e notas fiscais inidôneas no Estado da Paraíba. Qual é o ponto central da controvérsia? O presente recurso foi interposto por dois dos acusados, Luiz Magno de Almeida e Luiz Magno de Almeida Filho, pai e filho, portanto, denunciados por crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. O cerne da controvérsia consiste na assertiva feita pela defesa de que, com a extinção da punibilidade em relação ao crime fiscal, decorrente do pagamento do crédito tributário, não deveriam mais subsistir os crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa. Eu estou divergindo desse entendimento e consequentemente, do voto de Vossa Excelência, porque a extinção da punibilidade diz respeito, como o próprio nome diz, a um fator que integra uma política criminal que, diante de certos acontecimentos, torna não punível a conduta. Nas palavras de Juarez Cirino, o desaparecimento do poder de punir do Estado em relação a fatos definidos como crimes pela ocorrência de eventos, situações ou acontecimentos determinados na lei como causas de extinção da punibilidade. Isso é o que justifica, portanto, a ocorrência desse fenômeno jurídico penal. Mas o fato é que as causas extintivas de punibilidade, senhor presidente, não fazem desaparecer o fato delituoso. Apenas o tornam impunível, uma vez que o Estado abre mão do ius puniendi. Vale dizer, embora exista a conduta, a possibilidade jurídica de imposição de pena desaparece. No caso em exame, a despeito da existência ou não de efeitos penais ou extrapenais decorrentes da incidência desse instituto, que varia de acordo com o momento processual em que é reconhecido e com as diferentes causas extintivas de punibilidade, é possível afirmar que, uma vez declarada antes do trânsito em julgado da condenação, nenhuma consequência jurídico-penal permanece. Especificamente em relação ao pagamento do tributo, há que se divisar dois momentos absolutamente distintos, os quais decorrem do entendimento jurisprudencial sobre o tema. De fato, conforme a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo, a constituição definitiva do crédito tributário se insere no plano da tipicidade e, portanto, sem que isso ocorra, não há crime. E aí trago exemplificativo de julgado nesse sentido. Assim, em relação a esses dois momentos, realço que o primeiro ocorre quando o pagamento integral do tributo acontece antes de constituído o crédito tributário definitivo. O segundo, por sua vez, depois da constituição definitiva deste crédito e com oferecimento de denúncia. Com efeito, o pagamento integral do tributo antes do desfecho final do procedimento administrativo opera no plano de um dos elementos estruturais do delito e, por isso mesmo, exclui a prática de crime, tal como ocorre, por exemplo, com a desistência voluntária, ou seja, houve o crime e deixa-se de punir. Todavia, o mesmo não ocorre, quer dizer, na verdade, nem houve crime porque faltou a ele uma condição exigida pela lei. Todavia, o mesmo não ocorre nos casos em que o pagamento se deu em momento posterior, quando já há a constituição definitiva do crédito e o processo penal deflagrado. Portanto, houve crime, houve processo, e aí houve o pagamento.
Nessa última hipótese, a quitação de valores funciona como uma espécie de arrependimento posterior, para o qual a lei e a jurisprudência, em vez da redução da pena, que normalmente é o que o que incide quando se repara o valor do prejuízo, né, uma diminuição da pena, neste caso, tanto a lei quanto a jurisprudência foram além e impõem a extinção da punibilidade. E, nesse ponto, é relevante destacar que, quando se trata de crimes de sonegação fiscal, o legislador brasileiro tem priorizado o recebimento do tributo, em detrimento da persecução penal, situação que pode ser inferida pela própria possibilidade de se extinguir a punibilidade do crime tributário, e que pode reforçar, sob viés negativo, as críticas contundentes de alguns juristas de que a utilização do aparelho repressor penal, em tais casos, serviria mais como instrumento de cobrança de débitos tributários, a par da existência no âmbito civil da via adequada. Fato é que, eminentes pares, uma vez iniciado o processo penal em razão da constituição do crédito tributário, portanto, a partir da existência de um crime tributário, sendo ele uma conduta material que se aperfeiçoa com a constituição do crédito, a extinção da punibilidade posterior pelo pagamento não significa que o crime deixou de existir, mas apenas que ele não será mais objeto de punição. Essa conclusão é de suma importância, porque o crime de lavagem, embora acessório, que depende da prática de um crime antecedente, também é autônomo, e, por isso, basta apenas que haja delito prévio, do qual procedem os bens, direitos ou valores, sem que seja necessário o processo, julgamento ou condenação. Nesse sentido, é sólida a nossa jurisprudência de que, para a configuração da lavagem, não é necessária a condenação pelo crime antecedente, basta a presença de indícios da ocorrência desse crime. Cito aqui julgado. Isso significa ainda que a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo após constituído o crédito tributário não tem o condão de fazer desaparecer o crime de lavagem de dinheiro, tal como afirmado pelo relator. Vejam, o artigo 2º da Lei 9.613 diz o seguinte, parágrafo 1º, a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Cito aqui decisão também da sexta turma nesse sentido. Por fim, no que tange à organização criminosa, a mesma conclusão para a sonegação fiscal se torna ainda mais evidente, visto que a própria definição desse delito não prevê a existência de crime prévio. Existe organização criminosa, independentemente dos crimes que venham a ser praticados, bastando a associação de agentes em caráter estável e duradouro para o fim de praticar ações penais, com divisão de tarefas, objetivo comum, etc. Some-se ainda o fato de que a denúncia indica que as violações perpetradas pela organização criminosa não se restringiram ao cometimento de delitos tributários, mas também de falsidade ideológica e corrupção ativa, situação que, mesmo reconhecida a inexistência de lavagem, ensejaria a continuidade do processo pelo ilícito penal de organização criminosa. Então, senhor presidente, me parece, assim, todas as vendas, que o pagamento posterior, já iniciado o processo, por um crime que só deu origem ao processo, porque houve a construção do crédito, né, e que, portanto, havia uma figura criminosa. Mas esse pagamento posterior, ele não apaga a existência do crime, ele simplesmente impede a inflição de pena, a punibilidade por este fato. E, portanto, a lavagem de dinheiro que já se aperfeiçoara no momento em que praticada a conduta, não vai deixar de existir porque houve extinção da punibilidade do crime tributário. Então, e o mesmo vale para o crime de organização criminosa. Então, por esses motivos, eu peço o ao relator para negar provimento ao agravo regimental. Excelente, senhor presidente, esclarecimento de fato. De fato, doutor. Sim. É só que o crédito tributário não chegou a ser constituído definitivamente. Nesse caso, a denúncia foi pelo inciso 5, que é um crime formal, equivocadamente, tanto que o próprio juiz assume isso e, ao extinguir a punibilidade, o pagamento foi feito antes da construção do crédito tributário. Portanto, sequer teria produto para lavar. E os dois pacientes não são denunciados nem por corrupção, nem por falsidade ideológica. Ministro Saldanha. Presidente, o que
que o advogado está esclarecendo, eu já havia percebido, comentava aqui com o ministro Jesuíno. A denúncia foi oferecida antes da constituição do crédito, antes da configuração da própria sonegação. Além de tudo, o que eu percebi da denúncia é que a imputação a esses dois, que são representantes de uma empresa chamada EBB, pai e filho, o único crime efetivamente capitulado é a sonegação, e cujo pagamento foi feito até porque não havia constituição de crédito. E é lógico que tem outros denunciados que têm situações peculiares, características, mas em relação a esses dois, eles alegam sonegação de um único exercício fiscal, e que foram pagos após a denúncia e antes do lançamento definitivo. Então, por conta desses argumentos, presidente, eu vou acompanhar Vossa Excelência com todas as vendas do ministro Rogério. Ministro Rissato. Senhor presidente, também pelo que eu entendi aqui, como o ministro Saldanha, não chegou sequer a haver a constituição do crédito tributário. Ou seja, a denúncia foi oferecida antes do término do processo administrativo fiscal, né? E houve o pagamento também antes do término do procedimento administrativo, né? Então, esse crime de sonegação não foi, nem se chegou a comprovar a materialidade. E, aqui no caso, crime de lavagem de dinheiro, na própria denúncia, ele está umbilicalmente ligado ao crime de sonegação. E, não havendo crime de sonegação, não vejo como ele possa subsistir assim, autonomamente. Eu vou pedir vênia ao ministro Rogério, mas eu acompanho o eminente relator. E o crime de organização criminosa também seria o mesmo raciocínio, porque é um crime formal, né, que basta associação de agentes para a prática de crimes, independentemente de sua realização. Então, se há essa dúvida com relação à lavagem, me parece que, pelo menos em relação ao crime, por se tratar de um crime formal, que não depende da existência de outros, o resultado deveria ser diferente, em todas as vezes. Eu efetivamente, eu não vi a demonstração da participação nessa ORCRIM. Eu vi alegações, de uma forma genérica, na denúncia como um todo, que é uma denúncia difícil, porque são muitos agentes com vários crimes imputados, eu sei, entendo que é uma denúncia difícil de ser esmiuçada, mas eu não vi organização criminosa demonstrada. Eu vi uma empresa sonegando os valores que deveriam ser recolhidos num único exercício. Então, a organização criminosa, para mim, eu achei que ficou um pouco fora do contexto da denúncia. E analisei isso com cuidado. Então, a turma, por maioria, vencido o ministro Rogério Schietti, deu provimento ao agravo regimental para determinar o trancamento da ação penal número tal, com relação a Luiz Magno Leite de Almeida e Luiz Magno de Leite de Almeida Filho. Boa tarde a Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor.